Ô, meu irmão, Ô, Ademar! tá ao vivo aí? Tranquilo? Ao Tudo sob vivo, controle? rapaz, ao Então, vivo, controle então, total. então tá bom. Estão escutando bem aí? Tô te escutando muito bem, Ademarzinho, Então, tudo então tá jóia. 100%. Pessoal, então, rigorosamente às 19 horas e 1 minuto de terça-feira, estamos começando na nossa segunda live da série Histórias de Sucesso, Histórias de Vida, Campo do Conhecimento, trazendo além de uma informação, muito mais do que uma informação do setor de nutrição, de pecuária, de negócios, mas também muito mais importante nesse momento de pandemia, a gente falar de vida, né? Então, gostaria de agradecer aí a audiência de todos os nossos amigos e a você, Ricardo, por ter agradecido, por ter aceitado o nosso convite, né? Eu queria falar um pouquinho quem é o Ricardo antes dele dar o boa noite dele. Ricardo Reis, meu amigo há mais de 10 anos, paulista, nasceu na capital do estado de São Paulo e foi criado no interior, na região de Lins, Cafelândia, Guarantã, no qual ele adora tanto e fala. Ricardo está em Goiás desde 2003, né? São quase 17 anos de Goiás, e trabalhou no Grupo Bertin por 12 anos e atualmente trabalha como agricultor, pecuarista e um trader de muito sucesso no mercado de commodities agrícolas do Brasil. Ricardo, brigadão aí, cara, pela sua boa vontade de nos atender e contar um pouquinho da sua história. Ô, Ademar, eu que agradeço o convite aí. A primeira live que eu participo e fico muito honrado. E a live da Campo, pelo que eu estou acompanhando aí, eu sou o segundo convidado, né? E tenho Exato. certeza que, mesmo sendo o segundo, eu estou bebendo água limpa, porque o Dib foi a primeira e o Dib não tem costume de deixar o coxo, o bebedor d'água sujo. Então, a certeza que eu tenho é que eu estou bebendo água limpa, mesmo sendo o segundo da live. Mas é um prazer estar aqui, rapaz. É um prazer, uma Certeza que honra. depois do Renato não tem água suja nos bebedouros Não do gado, existe né? isso aí no estádio. Não, não existe. Isso aí você pode ter certeza. Tá certo, tá certo. Ricardo, eu dividi aqui para a gente contextualizar um pouco. A, a gente falar um pouco. Você é um cara alegre, um cara que transmite uma energia muito positiva com todos que estão próximos de você, né? E eu acho que a gente tem que pegar um pouco da sua história, tá? Contar um pouco do como que você chegou em Goiás, o que fez você vir até aqui. Para a gente contextualizar, nós vamos também dizer para os nossos companheiros aí que estão nos ouvindo, nós vamos falar de mercado de boi, nós vamos falar de pecuária, nós vamos falar de bolsa, né? Que é uma coisa que você domina tão bem. Mas conta para a gente aí um pouquinho da sua história, Ricardo. Demar, eu quando comecei a me entender por gente, vamos falar, eu morava já em Cafelândia e eu tinha 12 anos de idade. Eu só vou voltar um pouquinho para chegar no estado de Goiás, que eu preciso contar um pouquinho da história. E eu tinha Uhum. 12 anos e a minha irmã namorava o meu cunhado atual, casado até hoje, e meu cunhado trabalhava no Grupo Bertin, sabe? Que na época era um negócio assim, uma potência, né, para a região nossa, frigorífico, eu sempre gostei de negócio de gado. E eu tinha um sonho de trabalhar no Bertin. Com 12 anos fazia desenho, escrevia Bertin, fazia uns caminhãozinhos em gaiola. Eu via Olha meu só. cunhado falando, né? E aí eu tinha um objetivo, uma meta, que era trabalhar no Grupo Bertin. E que eles me conhecessem, os meus patrões, né, na época, né? Os irmãos Bertin, que eles me conhecessem e me chamassem pelo nome, você tá entendendo? Essa era a minha meta de vida na época. E aí o tempo foi passando e eu consegui entrar no Grupo Bertin, trabalhando na transportadora, que foi uma forma que eu achei de entrar lá. E aí fiquei conhecendo os donos, e sabe? Então, para mim foi um negócio maravilhoso a gente ter contato com eles e ter trabalhado tantos anos nessa empresa. E aí, Ademar, eu comecei lá muito cedo, sabe? Trabalhar muito cedo e já com umas E responsabilidades você grandes. começou em Lins, Ricardo, na transportadora lá em Lins, né? Lins na matriz, exatamente. Aham, Boa, aham, boa. aham.
E certo. comecei lá na matriz, na transportadora, e o seu Reinaldo, o gerente geral na época, via que eu gostava de gado, andava de botina, de bota, e estava precisando de uma pessoa no escritório lá do confinamento, sabe? Tinha um confinamento ali em Guaiçara, e aí ele me convidou para, tipo, montar o escritório, me convidou para trabalhar lá, sabe? E aí, já assumindo responsabilidades, aí ele veio na frente aqui para o estado do Goiás, e eu já, muito novo, administrando lá o confinamento, fui gerente do confinamento lá, e aí que veio a possibilidade de vir para o Goiás. Em 2003, o seu Reinaldo Bertin, na época, ia abrir a fazenda aqui, onde que é o confinamento ali em Aruanã, e aí me chamou para vir para abrir a fazenda e ajudar a tomar conta da pecuária. Nessa hora você já era conhecido, né, Ricardo? Na turma. Já, nessa era, a gente já tinha ficado um tempo lá em Lins, e aí foi onde que eu vim aqui para o estado do Goiás, para trabalhar lá na Fazenda Planura, que hoje é da JBJ, né? É o confinamento lá em Aruanã. E aí foi lá onde começou a minha história aqui em Goiás. Aí, passado um tempo, trabalhando como gerente de pecuária aqui no estado de Goiás, eu tomava conta dos aluguéis do frigorífico. E aí o Silvão logo me chamou, Silvão Busnardi, que bastante gente conhece aqui, era o comprador de boi lá na planta de Mozarlândia na época, e me convidou para ser comprador de boi lá em Mozarlândia, sabe? E aí eu fui para comprar boi, ajudei ele lá, enfim, e foi aí que começou a minha história aqui em Goiás. Ricardo, eu acho que é importante a gente passar para o pessoal aí assim, a sua determinação, o seu trabalho, quando você pega um negócio para fazer. E uma das coisas que você ficou muito conhecido aqui no estado é a questão no estado e no Brasil como um todo, é a questão de gestão de risco em pecuária, que é um assunto até então um pouco desconhecido da grande maioria, né, Ricardo? Então, nessa época aí, foi ali que você conheceu gestão de risco? Que horas que você conheceu a necessidade de fazer gestão de risco e também a questão de bolsa, que eu acho que entrou por isso. Como é que está nesse momento aí? Foi ali que você entrou? Foi, na verdade foi o seguinte, Ademar, quando eu estava trabalhando a gestão de risco, na verdade, eu acho que ela veio muito de mim mesmo, sabe? Era um negócio que eu tinha meio que natural, mas gestão de risco de vida mesmo, sabe? De qualquer coisa que eu ia fazer, eu ia entrar num lugar, eu já olhava a porta de saída para ver se num tumulto dava para sair, sabe? Então a gestão de risco ela veio de uma forma meio que natural em mim, sabe? Eu tenho uma história bacana, por exemplo, em 94 eu comecei a querer ser peão de rodeio, você tá entendendo? Então, na época eu fazia faculdade em Marília e eu encasquetei que eu queria montar em boi, você tá entendendo? E aí, ó, a gestão de risco, para você ver como é que é as coisas. Normalmente, quem começa a montar em boi, começa montando nos bezerros de leite na fazenda, né, num garrotinho. Eu já comecei a montar em boi. O primeiro boi que eu montei foi direto no rodeio. Mas por que, Ricardo? Você montou direto no rodeio? Sim, por quê? É porque lá, se eu caísse debaixo de um boi, tinha ambulância, tinha salva-vidas, você tá entendendo? Então, você vê que era uma coisa meio natural. E a bolsa... O medo de cair, já era o maior... Não, já pensava na hora. É maior do que a vontade de montar. Gestão de risco. Já o que vai acontecer se eu cair? Se eu montasse na fazenda, vez o cara não me tirava debaixo do boi, lá no rodeio tinha o salva-vida e o segundo plano B era a equipe Unimed. Mas vamos lá, a bolsa na minha vida, Mozarlândia, foi onde começou o boi a termo do Grupo Bertin, sabe? Começou a ter essa ferramenta de você fixar boi no mercado futuro. E eu comecei a me interessar por isso. E aí, na época, eu liguei para a Fabiana Perobelli, que era a diretora da BMF na época. Liguei para ela e pedi algum material, se ela tinha algum material para a gente estudar aquele mercado. E ela me mandou pelo correio, na época, não tinha essas... E aí mandou pelo correio umas apostilas e tal, e eu comecei a estudar como é que era a dinâmica de mercado futuro. Tá? E aí, na época, eu voltei para Lins, quando eu já estava mais, vamos falar, familiarizado com o mercado futuro, e eu voltei para Lins
E aí tive uma grande ajuda do Celso, que é um grande amigo que trabalhou comigo, e o Gustavo, que eles trabalhavam na época focado, né, nessa parte de bolsa, e lá da mesa do frigorífico Bertin. E aí eles me ensinaram muito, sabe? O Celso me deixava fazer curso tal, e é onde que eu fui aprimorando, sabe? Agora, em 2010, até 2010, entre 2008 e 2010,